Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo, logo depois de uma semana de jogos de ida das oitavas de final da Champions League que geraram várias questões existenciais. Por que a gente ainda se surpreende com vitórias do Real Madrid na Champions League? Será que Pep Guardiola discute o seu comportamento autodestrutivo com seu terapeuta? O que acontece com Igor Tudor no Tottenham, como ele conseguiu voltar no mesmo avião dos jogadores do Tottenham depois do que a gente viu na derrota do Tottenham para o Atlético de Madrid. Será que o PSG finalmente voltou, finalmente entrou no ritmo que a gente viu na temporada passada? E o Bayern de Munique tratou a Atalanta como se fosse o Holstein Kiel. Tem várias questões que a gente vai discutir, incluindo os problemas da Premier League, que terminou a fase da liga como a liga dominante, a melhor liga do mundo, um problema no futebol europeu, o que vai acontecer, domínio da Inglaterra, e a gente está há uma semana de várias matérias e tweets sobre o quanto a Premier League é super estimada. E eu vou começar falando com o Felipe Lobo, sobre outra coisa, na verdade, né? A gente vai falar primeiro sobre a Copa do Mundo, porque eu nunca tinha visto isso antes, né, Lobo? Assim, e eu tenho certeza que nenhum outro país poderia ter um presidente que só vira e fala: eu acho que é melhor essa seleção não vir. É. Salve, salve, Bonsa, todos os nossos amigos e amigas. O exercício é esse, né, Bonsa? Imagine, é um pouco o texto que você já escreveu para nossa newsletter. Quem nos acompanha por lá já viu, newsletter.meiocampo.net. Se você não acompanha, a gente deixa os links na descrição do episódio também para você nos seguir lá. Mas o Bonsa já tinha falado que se você coloca tudo que os Estados Unidos fizeram e as falas de Trump na boca de um líder da Arábia Saudita, do Catar, da China que fosse, o número de protestos pelo mundo e indignações, notas de repúdio, seria um negócio maluco. Assim. A gente estaria vendo organizações liderarem boicotes a esse torneio. Mas a gente está falando dos Estados Unidos. E eu acho que é mais do que uma questão política só. Eu não acho que é porque as pessoas apoiam porque gostam do Trump. Não é isso, não é esse o ponto, né? É que os Estados Unidos são um país muito mais poderoso e muito mais influente economicamente e politicamente do que qualquer outro no mundo. Então isso tem implicações que vão muito além de gostar ou de não gostar do Trump, e isso precisa ser encarado como um cálculo político para todo mundo que vai enfrentar o Trump, ou que vai de alguma forma desagradar os Estados Unidos nesse momento, né? E a sequência de acontecimentos é meio aterradora, né? Porque primeiro a FIFA dando garantias, e aí o governo americano dizendo que não vai ter problema nenhum, tal, e aí os iranianos falando, o ministro do esporte tratou como é uma questão difícil, né? Até peguei a fala bem específica dele pra gente ler aqui, que eu acho que vale, porque tem gente já tratando como uma desistência oficial do Irã, e não é isso, né? Mas ele disse: dado que esse regime corrupto, ele tá falando dos Estados Unidos, assassinaram o nosso líder, sob nenhuma circunstância temos condições de participar da Copa do Mundo. Nossos jogadores não têm a segurança e, fundamentalmente, as condições para a participação não existem. Ele disse isso a uma TV estatal iraniana. Isso fez com que Donald Trump saísse para esbravejar, né? E aí ele falou coisas lá na rede social dele, que a seleção iraniana é bem-vinda à Copa do Mundo, mas eu realmente não acredito que seja apropriado que eles estejam lá para a própria segurança deles. Pensa nessa frase. Pensa se, por exemplo, um líder do Catar tivesse falado isso sobre uma organização ou um país
que tivesse feito protestos com os arco-íris lá, LGBTQIA+, que fizeram antes da... Imagina vocês, a Inglaterra pode vir para a Copa, eles são bem-vindos, mas não acredito que seja apropriado que eles estejam lá para a própria segurança deles. Isso daí, assim, reviraria o mundo. Então, o que ele está dizendo basicamente é que ele não garante a segurança do Irã durante a Copa do Mundo, o que é muito grave, né? É muito grave. Imagina se Israel se classifica para uma Copa do Mundo e o governo fala isso. Podemos começar por aí, né? Imagina se em 2034, Bonsa. Arábia Saudita, exatamente. Pode ser, agora que estão colocando todos os campeonatos de futebol no Oriente Médio, não é uma chance zero, uma chance zero de não acontecer o Qatar se classificar para uma Copa no Oriente Médio. E aí a gente vai ter esse precedente, né? Porque que pode ser que um governo vire e fale, olha, ele é bem-vindo, mas eu não sei se eu posso garantir a segurança de Israel nessa Copa do Mundo. Começa por aí, né? Esse precedente que talvez não dê em nada, talvez o Irã vá e eles resolvam essa situação, né? Mas é o chefe de Estado do torneio que, teoricamente, deveria receber o mundo inteiro, unir o mundo, dizendo que não consegue garantir a segurança de um dos participantes. Não é só os Estados, não é só uma questão de só isso acontece porque é os Estados Unidos. Nesse caso específico dessa declaração do Trump, também não tem outro presidente americano que poderia fazer essa declaração. Também é só o Trump, porque meio que não importa o que ele fala já faz muitos anos, né? E acho que isso que você falou em relação ao peso econômico dos Estados Unidos também tem a ver com como o governo Trump opera. Porque digamos que a Alemanha decida boicotar a Copa do Mundo. Cito a Alemanha porque foi a única que teve um dirigente até agora que virou e falou, talvez a gente devesse não ir para a Copa do Mundo dos Estados Unidos. O que o Trump vai fazer é tacar uma tarifa de 75%. E tanto faz, sabe? É o jeito como ele opera também. Então, assim, aí os países têm que pensar, tipo, vale a pena antagonizar esse louco que age que nem uma criança em nome de um posicionamento que não sei exatamente onde é que vai dar. Então, eu também tenho essa parte, não só do peso econômico e do peso cultural dos Estados Unidos, mas também essa parte prática. O que deveria acontecer é o Infantino pegar o dirigente ou qualquer representante do governo iraniano, do Trump, colocar numa sala e virar e falar, nós vamos resolver isso daqui agora, certo? Porque o torneio é a Copa do Mundo, não é a Copa do Mundo e a gente não vai ter uma seleção sendo excluída por causa dessas questões. A gente vai resolver isso agora. O problema é que depois de passar, sei lá, 3 anos de joelhos, o Infantino não pode agora levantar e querer encarar o Trump. Ele não vai conseguir, né? Ele se colocou numa posição subserviente em relação ao Trump, então ele talvez possa tentar influenciar de outras maneiras, tentar ir com um jeitinho, meio por fora, mas ele não pode colocar na mesa e obrigar o Trump a, tipo, encontrar uma maneira de levar a delegação do Irã para a Copa do Mundo por causa do jeito como ele se portou e conduziu essa Copa do Mundo. Uma coisa importante, muita gente tem tratado com essa sequência de acontecimentos e a fala do ministro iraniano como uma posição oficial que o Irã não vai para a Copa e ponto. Não é assim. Não é isso. O que eles estão dizendo, e eu acho que eles estão fazendo o jogo político também, é dizendo, escuta, a Copa vai ser no país que me invadiu aqui, que está me atacando. Então ela tá jogando o jogo. Tanto que, após a declaração do Trump, a Federação Iraniana de Futebol veio se manifestar para dizer: ninguém pode excluir a seleção iraniana da Copa. O único país que poderia ser excluído é aquele que meramente carrega o título de sede, mas que falta habilidade para garantir a segurança para os times que estão participando, que vão participar desse evento global. Então a Federação Iraniana deixou claro que ela não desistiu de participar da Copa, que ela não abriu mão da vaga, que é uma questão meramente política agora de garantir que os seus jogadores tenham segurança, porque você imagina como é para ser um jogador iraniano que vai jogar nos Estados Unidos
nessa situação. Eu acho que é uma situação difícil. Se eu fosse familiar de um dos jogadores, eu ficaria preocupado também, porque como é que o presidente do país não garante a segurança, né? Então é isso que você falou. Entra também, de novo, retomando o texto que o Bonsa já escreveu, a neutralidade da FIFA, que muitas vezes a gente até criticou por ela ficar excessivamente em cima do muro em muitas coisas, mas é por causa de questões assim, né? Você não pode se alinhar a um governo, porque esse governo, na hora que esse governo, ainda mais um governo poderoso, né? Porque na hora que esse governo faz alguma coisa como fez agora o Trump, você perdeu o direito de falar, né? O que você vai falar agora pro Trump? Fala, pô, amigo, você não pode fazer isso? Agora você já deu a chave da casa. Não adianta reclamar que ele tá colocando o pé em cima da mesa e abrindo sua geladeira, né? Agora já foi, né? E perdeu legitimidade. E também perde legitimidade para ser uma mediadora neutra, né? Se ela como que o Irã vai confiar, né? Ao lado dos Estados Unidos, exatamente. Isso também influencia. O Fernando Andrade lembra, e acho que é sempre importante lembrar que o Infantino deu um prêmio da paz para o Donald Trump. Além dele, Rafael Montanaro também está por aqui, o Igor de Freitas, Matheus Cremonese, Edu Starling, Augusto PGC, Felipe Alves, Cecília Madeira, espero que você esteja melhor. O Diego também está por aqui. Antônio Filho, mandando um salve para o meio-campo. Então vamos falar de Champions League, Felipe Lobo. Para começar, por essa vitória, né, do Real Madrid sobre o Manchester City. Eu acho que ela pegou um pouco de surpresa, né? Fiz uma brincadeira no começo do episódio, mas pegou de surpresa porque o momento do City, do Real Madrid, era bem pior do que o do City, né? O City ele não estava naquela sequência de 28 vitórias, mas estava com, acho que 9 vitórias em 11 jogos por todas as competições, vinha jogando bem, ainda que não também naquele nível, mas jogando bem, vinha pressionando o Arsenal, avançando em outras competições, enquanto o Real Madrid tinha perdido do Getafe, do Osasuna, e precisou de um gol de Federico Valverde aos 49 minutos do segundo tempo para ganhar do Celta de Vigo. Perdeu a liderança de La Liga, deixou o Barcelona abrir vantagem e é um time completamente não confiável, né? Um time que não é confiável nessa temporada, treinado pelo Arbeloa, ninguém sabe, quer dizer, eu meio que sei, ele não vai ser o técnico no ano que vem, né? A menos que ele ganhe a Champions League, mas enfim, eu não acho que isso vai acontecer. A gente pode casar dezinho aqui, né? Quer dizer, não vai. Quer dizer, pode ser que aconteça. Também já aconteceu coisas mais estranhas do que o Arbeloa ganhar a Champions League com o Real Madrid, né? O Real Madrid ganha a Champions League, quase que pode ganhar a Champions League quase qualquer situação. Mas eu acho muito difícil que o Arbeloa continue para a temporada seguinte. E ainda estava sem o Mbappé, né? Que se você for pegar a temporada do Real Madrid, geralmente há uma correlação entre bons resultados e o Mbappé fazendo 2, 3 gols por jogo. Mas, em vez disso, o que aconteceu foi o show do Federico Valverde, né, que é um jogador muito curioso, porque quando você olha para os feitos dele, né, é coisa de lenda do Real Madrid. Não é a primeira vez que ele explode numa partida, ele é um jogador que está no Real Madrid já há muitos anos e que é um pau para toda a obra, né, joga no meio campo, joga na ponta, joga na lateral direita e quase o tempo inteiro aparece na área, além de ser muito energético, né, marca bem, corre bastante, tá participando do jogo o tempo inteiro, também tem muita boa chegada na área, costuma fazer gols importantes, e esse foi o ápice do Federico Valverde, porque não só ele fez 3 gols, mas 2 foram maravilhosos, né? Então, acho que foi isso que pegou a gente um pouquinho no contrapé do tipo, nossa, eu achei que o City era favorito aqui. Foi uma loucura, né? A fala do Thierry Henry acho que resume bem, né, Bonsa, do que ele falou. Ele brincou no CBS Golazzo, que aliás eu tô quase mandando e-mail para eles pedindo para eles liberarem esse programa para pelo menos em on demand aqui pro Paramount Plus, né? Porque na hora de VPN, Lobo. Se quiser meu código, eu te passo depois. Não, vou ver se eu nunca fiz o uso disso, mas eu tenho a VPN, mas eu nunca usei pra isso, mas é uma boa ideia. Mas de qualquer jeito, assim, o que mais me impressionou, Bonsa, que não só
o resultado foi muito mais amplo do que a gente imaginava. Porque o Real Madrid ganhasse de 2-1 com um jogo sofrido ali, ok, né? Acho que o Real Madrid nunca pode ser subestimado, né? O que impressiona é o 3-0 da forma como foi. Porque teve 15 minutos ali do Manchester City que você falou, hoje o Manchester City tá procurando matar, né? Veio pra resolver. E deu a impressão que ia resolver. E curiosamente, eu tava lendo no The Athletic algo que eu tava com essa sensação e eu fui até pegar os dados por causa disso. E aí o texto do The Athletic me ajudou a... eu já tinha visto os dados, mas a análise deles foi muito mais profunda. O Valverde fez os 3 gols, isso já seria suficiente para esses sites de estatística darem uma nota super alta para ele. Mas ele teve uma participação crucial para acabar com esse início ruim do Real Madrid no jogo. Porque uma estratégia que o Guardiola usou, e que é uma estratégia que ele já usou muito na Inglaterra, e você certamente lembra muito disso, é sobrecarregar o Trent Alexander-Arnold, que não é um grande marcador, nunca foi um grande marcador. E ele fez isso obrigando o lateral esquerdo dele a vir para o meio. A ideia do Real Madrid aparentemente era o Valverde pela direita para ajudar o Trent Alexander-Arnold, mas como o lateral vinha por dentro, o Valverde acompanhava esse lateral e deixava o Doku no mano a mano com o Trent Alexander-Arnold. E foi um problema isso nesses primeiros 15 minutos. Até que a solução, e aí eu não sei quem deu essa solução, se foi a Arbeloa, os jogadores, alguém deu essa solução, de que assim, não, faz o contrário, deixa o Valverde com o Doku. Porque esse lateral que vai para o meio não vai causar grandes problemas, né? Deixa ele com os jogadores do meio marcando e deixa o Valverde com o Doku. E aí mudou tudo, porque quem ficou na sobra foi o Trent Alexander-Arnold. E não que isso não tenha causado nenhum perigo, mas resolveu muito do problema, porque o Doku contra o Valverde é uma coisa, o Doku no mano a mano contra o Alexander-Arnold é outra. Então ele foi uma peça crucial defensivamente, antes de fazer os gols. Foi ele que ajudou a estancar esse sangramento que estava acontecendo por aquele lado. E nas estatísticas dá para ver isso, era o que eu tinha levantado também. Porque ele fez uma interceptação, ele fez 2 desarmes e foi importante nisso também. Ele afastou 4 bolas que, enfim, conseguiu ali tirar na defesa. Então ele foi um cara importante na defesa pro Real Madrid. E aí os gols, né, assim, o primeiro gol é um negócio assim, não é tão plástico quanto o lance de 70, mas é o gol que o Pelé não fez, né? Ele meteu um drible da vaca no goleiro, pô. Quantos caras vão fazer um gol desse na vida? Acho que nem Mbappé fez um gol desse na vida. E é um baita golaço, assim, super consciente. Ele fez o drible e ele se aproveitou de uma situação que aí teve gente criticando o Donnarumma, e o Donnarumma muitas vezes merece crítica, mas nesse lance ele ficou com receio de colocar a mão na bola, porque ele tava meio no limite da área, né? E talvez ele arrastasse a bola pra fora se ele põe a mão, né? Por que ele não pôs a mão? Porque ele tava em movimento. Se ele põe a mão ali e ele arrasta a bola pra fora da área, ele ia ser expulso. Então, a gente sempre fala que sobrecar, né? Não dá pra sobrecar. Você tá saindo do gol, né? Então, ele estava dentro da área no momento, mas ele arrastaria a bola, né? Então, a gente às vezes critica aqui jogadores que parecem não pensar nisso, né? Pô, você ser expulso no primeiro tempo, no começo, primeira metade do primeiro tempo, que burrice, você deixou o seu time com um a menos. Então eu vou ressaltar que isso, na verdade, foi inteligência dele. É melhor você fazer isso do que cometer ter o risco de você ser expulso, porque ele até poderia, enfim, a bola poderia bater nele e sair e tal, mas ele não tem como prever, né, isso. Então acho que ele fez certo, eu não acho que ele errou nesse lance, não, ele fez o certo. É que o Valverde fez tudo certo, né? Deu o toquinho, pegou do outro lado, olhou pro gol ainda, né? Você vê que ele vai pra bola olhando pro gol pra não errar. Então deu tudo certo. E a gente vai lembrar que é um jogo sem Mbappé, né? Um jogo que o Vinícius perdeu um pênalti ainda no segundo tempo. E depois disso, né? E acho que esse é o ponto, né? Depois do gol, as coisas... O Manchester City nunca mais pareceu como esteve naqueles primeiros minutos, né? De confortável,
tranquilo. E aí entra no que você falou, né, bom? Talvez o Guardiola tenha sido um pouco otimista demais, né? Assim, acho que por um ponto de vista, você mesmo citou, né? Os primeiros 15 minutos, City em cima. Então assim, sai um gol ali, é outro jogo. É outro Você não jogo. toma o gol que levou, que é tipo, goleiro direto pro Valverde, dribla dois, é outro jogo. E quando você olha, primeiro, qual foi a escalação do City, né? Ele entrou com Rodri e Bernardo Silva, e entrou com Doku, Semenyo, Savinho e Haaland. Então, assim, primeiro, você olha para essa escalação e a única coisa que você consegue pensar é o Guardiola quer atacar em velocidade, né? Só pode ser, porque você tem 3 pontas, né? Você tem 3 jogadores de drible, de velocidade, que gostam de espaço, de mano a mano. Você tem basicamente um organizador atrás e o Bernardo Silva, que sabe fazer isso também, mas tem 2 meio-campistas no jogo, né? Só que assim, o Real Madrid, mesmo quando está bem, não é um time que nesses jogos costuma dar contra-ataque, né? Essa configuração de time. Mesmo o Ancelotti, antes do Arbeloa, era um time que era de contra-ataque, de se fechar e de transição, com o Rodrigo, com o Vinícius Júnior e tudo mais. Então, não sei exatamente qual era o plano do Guardiola. Quando você olha para os gols do Valverde, nenhum deles parece ter a influência da ausência de um jogador no meio-campo, né? Porque o primeiro gol, a bola passa por cima do meio-campo. Então, se tiver, podia ter 8 jogadores no meio-campo, que a bola ia continuar passando por cima dele. O segundo sai da ponta, né? Começa numa jogada do Vinícius Júnior, também não passa pelo meio-campo. Tudo bem, ali você pode falar, pressão, você podia organizar melhor, mas não foi pelo meio. Não foi Mas pela teoricamente o ausência de ponto marcação até no poderia meio-campo. ajudar, né, a marcar o Vinícius. Poderia, exato. E o terceiro tem literalmente um chapéu na área, né? Então, assim, também não dá para falar, ele estava mal marcado. Tinha um monte de jogador do City ali. Mas o que atrapalhou de fato é que uma vez que o City ficou atrás do placar, ele não conseguiu, né, reagir, né? Não conseguiu controlar o jogo e criar chances para diminuir, para fazer 3-1, para fazer 3-2 e voltar com um resultado melhor, né, para a Inglaterra. Então, acho que a escalação me estranha menos nos gols que o City tomou e mais na maneira como o City decidiu encarar o Real Madrid no Santiago Bernabéu. E, repito, tem um cenário que pode dar certo, que o Valverde não tem a atuação da vida dele e é 1-0 para o Real Madrid, sei lá, 1-1. Poderia ter acontecido isso. Mas a gente vai falar daqui a pouco de Chelsea e PSG também, tem um cenário ali que poderia ser um placar completamente diferente. Mata-mata é assim, né? Mas é muito curiosa, de fato, essa compulsão do Guardiola desses jogos sempre se colocar nesse risco, né? E eu, às vezes, acho que a gente exagera em relação a isso, acho que a gente exagera em relação a escalações no geral, né? Tipo, tira um volante, coloca um atacante, time ofensivo. Tipo, nem sempre é verdade que isso acontece. Coloca um atacante, pede para ficar marcando na lateral, ou você coloca um volante e pede para ele chegar mais na área. Às vezes você tem um time mais ofensivo com um volante do que com um atacante. É sobre sistema, é sobre funções, é sobre posicionamento, é sobre como você quer que os jogadores se posicionem em campo. Mas eu acho que a diferença para mim é que em outras vezes, muitas outras vezes que o Guardiola inventou em jogos de mata-mata, eu entendi o que ele estava querendo fazer. Nesse jogo eu só não entendi. É difícil entender mesmo o que ele fez, justamente por isso, né? Ele colocou o Semenyo pelo meio, e o Semenyo tem jogado pelo meio em algumas vezes no Manchester City, é verdade. Mas eu acho que aqui talvez a gente tenha um primeiro fio, Bonsa, que liga aos outros ingleses. Porque talvez ele esteja tão acostumado com o jogo que a Premier League tem oferecido aos times, né? Que é um jogo muitas vezes que usa essa ligação direta ou com passe longo. Esse time do Guardiola é o time do Guardiola que mais usa passe longo na carreira dele, né? Poucas vezes ele teve um time que precisou usar ou que usa com tanta frequência esse passe longo. E a gente viu muitas vezes ao longo desses últimos jogos, né, dessa temporada como um todo, um pouco da temporada passada também, ele precisou usar um jogo mais direto, usando o Haaland e tudo mais.
Mas ao mesmo tempo, se você queria fazer isso, você tinha que se posicionar mais defensivamente, talvez uma linha mais atrás e chamar o Real Madrid, que também não foi o que aconteceu, né? Então, eu não sei exatamente qual era a ideia, mas eu tendo a achar que o jogo da Premier League, o semana a semana da Premier League, que tem sido muito diferente da Europa, né? Da Europa desse nível, né? A gente tá falando da Europa oitavas de final da Champions League, né? Não estamos falando da primeira fase. É um jogo diferente, né? E o Real Madrid é um caso muito específico, né? Porque é um caso de um time. A gente não tá falando do Bayern de Munique. Se a gente faz isso contra o Bayern de Munique e toma 3-0, a gente ia falar, bom, mas aí também, né? Pô, Guardiola, você também. Mas é que esse Real Madrid era um Real Madrid frágil, que tem uma temporada mais ou menos, sem o Mbappé. Num jogo que o Vinícius, por exemplo, nem foi bem. Ele nem foi bem. Ele deu o passe pro Valverde, é verdade. Mas ele perde o gol. Ele não foi uma partida brilhante dele. E nem foi uma partida brilhante do Real Madrid, inclusive, né? Foi do Valverde especificamente, né? Mas é um time que tem um tipo de jogo muito diferente também do que a gente está acostumado. Você não vai ver. O Real Madrid, até por características dos seus jogadores, não é um time de fazer luta livre na área. Você não vai ver isso acontecer com o Real Madrid. O Real Madrid não faz isso. Então ele não vai te oferecer aquele. Muito raramente vai te oferecer aquele contra-ataque que a gente se acostuma a ver em alguns casos na Premier League que torna o jogo tão corrido, né? Então, eu não sei, eu tenho a sensação que talvez o semana a semana do Guardiola tenha levado ele a imaginar algo que não aconteceu. Assim, uma coisa também, não é que pelo menos o banco de reservas não tinha 1 zilhão de soluções, né? Você tinha o Nico Gonzalez, para que poderia entrar, que é um meia ao estilo Rodri, o Cherki que acabou entrando, que eu acho que seria bom para dar essa criação. Tinha o Foden, que também está numa temporada de altos e baixos, já uma temporada e meia de altos e baixos, mas acho que talvez você tenha razão, porque uma coisa desse semana a semana da Premier League são os duelos individuais, né? Então talvez ele tenha pensado, eu vou colocar gente que é bom no mano a mano, porque a gente vai ter que ficar. Então eu vou colocar o CBN, o Savinho, jogadores que eu sei que conseguem, né, ganhar esse duelo individual no drible, na habilidade. Só que o Real Madrid teve 40% de posse de bola só, né? Então, quando você fecha a área, e aí já viu isso, todo jogo tem isso, né? Você fecha a área, aí a bola chega no ponta. Aí o que acontece? Tem um cara fechando a esquerda do ponta e tem um cara fechando o gol pro ponta. Aí o ponta fica tipo, cisca, toca para trás. Cisca, toca para trás. Isso acontece várias e várias vezes, né? Uma boa defesa consegue, quando ela está postada, hoje em dia, basicamente anular os pontas. Então, se era essa a estratégia do Guardiola, também não deu certo. Mudando de jogo para o Parque dos Príncipes, eu citei que aqui havia um cenário que o placar seria muito diferente, né? Porque foi 5-2 para o Paris Saint-Germain e estava empatado o jogo até os 15 minutos, os últimos 15 minutos, quando o Jorgensen falhou, né? Errou ali na saída de bola. O Jorgensen, assim como o Kinski, foram uma aparição surpresa nas oitavas de final da Champions League, né? Tipo, olha o Jorgensen. E ele também falhou. Mas o PSG fez 2 gols a partir dos 86, né? Então tava 3-2 para o Paris Saint-Germain, que a gente consideraria até não um bom resultado, mas um resultado ok, quando você vai visitar o Paris Saint-Germain, né? Você traz de volta para o Stamford Bridge, você ganha o jogo, vai para a prorrogação, você ganha por 2-0, você se classifica. Não é nenhum desastre. E aí saíram 2 gols, né? Um deles um golaço do Kvaratskhelia. E quando você olha para as estatísticas, é meio maluco, né? Porque o Paris Saint-Germain deu 9 chutes a gol e marcou 5 gols. De novo, o Jorgensen. E o XG do Paris Saint-Germain foi 0,90. E eles fizeram 5 gols, né? E eu sempre gosto de dizer que não é perfeito o XG, mas assim, de 0,90 para 5 é alguma coisa assim. Tem muitos jogos que o time com 0,90 de XG não faz 5 gols. E esse acabou sendo. As finalizações do PSG foram maravilhosas, né? Essa do Kvaratskhelia que eu citei, a do Dembélé,
também em velocidade ali no contra-ataque. Eu achei um gol lindo, assim, de um jogador que está completamente confiante das suas habilidades, né? Porque ele não se afoba, ele tinha outras opções e ele só manipulou a defesa do Chelsea do jeito como ele queria antes de fazer a finalização. Mas, então, assim, ao mesmo tempo não foi uma atuação avassaladora do PSG, mas o resultado foi. E a gente estava meio que cobrando, né? Cadê o PSG? Quando é que o PSG vai aparecer? Apareceu um pouquinho nesse jogo. O jogo anterior do PSG, tipo, uma semana atrás, eles perderam do Mônaco, então também não é que tá tudo realmente azeitado, mas o PSG, na hora mais importante até agora, apareceu e apareceu bem. Se a gente tava cobrando a presença do PSG, ele chegou e falou: Oiê, ainda existo, viu? Estamos aqui. E é um pouco isso. O PSG, no seu no melhor que a gente viu na temporada passada, qualquer time sofreria. O Bayern de Munique dessa temporada, que é muito bom, se pegar esse PSG jogando isso aí, é difícil. Mas também eu acho que pesou um pouco esse. Eu concordo totalmente. Os gols. Quem olha só o placar talvez não tenha a dimensão de que esse jogo não foi tão passeio quanto o placar indica, esses gols no final. E esses gols no final mais ou menos mataram a eliminatória, né? Porque é muito difícil imaginar que o Chelsea vai ter uma diferença de 3 gols. Porque a questão não é só fazer 3 gols de diferença, é que você precisa fazer 3 gols de diferença. Existe uma diferença nisso, né? Uma coisa é um jogo de liga, que eventualmente as coisas dão certo e você faz 3 gols de diferença. Outra coisa é um mata-mata, que o adversário sabe que ele não pode tomar 3 gols de diferença. Então isso muda completamente a dinâmica do jogo e, evidentemente, contra um time como o PSG, é muito difícil de reverter, né? Imagino até que o Chelsea pode ganhar o jogo, mas é muito difícil imaginar que eles vão ganhar por 3 gols para levar para prorrogação, né? Nem tô considerando a ideia de fazer 4-0 e avançar, porque, embora exista essa possibilidade, ela é bastante remota. Então, esse PSG aqui eu acho que entra no grupo de Arsenal e Bayern de Munique, que são hoje os dois times mais fortes, né? E você pode não gostar do estilo do Arsenal, e a gente vai falar disso já já, mas são os dois times mais fortes da temporada, né? São os dois times que ninguém quer enfrentar, né? São times que oferecem um jogo muito difícil pro adversário o tempo todo, por razões diferentes. E, enfim, a gente viu. Esse time do Paris Saint-Germain é um time muito bom. Não é regular ainda e talvez não consiga ser ao longo da temporada, né? Justamente porque a gente teve Copa do Mundo de Clubes, aí todo esse calendário maluco. E agora vai ter a Copa do Mundo, enfim. É difícil de imaginar que a essa altura do campeonato o time vai conseguir a regularidade que não teve até agora. Mas se o time conseguir pelo menos concentrar suas atuações de ponta para a Champions League, eu acho que vira um candidato a levar o título de novo, certamente, porque esse time que a gente viu contra o Chelsea, mesmo que ganhasse por 3-2, mas pelo desempenho que teve, né, é um desempenho que você fala, pô, esse time pode ser campeão de novo. O time que a gente via até a primeira fase não era, mas esse daí é. Acho que a gente pode falar dessa questão dos ingleses nesse momento, então, porque já falou de dois que foram assim, os resultados talvez mais surpreendentes, né? Assim, não a vitória do PSG sobre o Chelsea, mas o placar foi mais amplo num jogo entre dois times mais equivalentes. O Chelsea venceu o PSG na final da Copa do Mundo de Clubes menos de um mês atrás e perdeu por 3-0. E o Manchester City sendo derrotado pelo Real Madrid. Todos os outros resultados, eles estão meio que dentro de uma normalidade, né? O Tottenham apanhou do Atlético de Madrid, o Newcastle conseguiu um empate com o Barcelona, que até acho que se tivessem oferecido para o Newcastle antes da partida, eles teriam feito lá do show, né? E o Arsenal e o Liverpool, que talvez fossem os dois ingleses mais considerados favoritos, né? Quando você olha para os confrontos, são os dois que você aponta, tem a rotação menor para avançar, tem você fala, tiveram dificuldades porque eles não são tão favoritos assim. Acho que o Arsenal até em relação ao Leverkusen talvez seja, o Liverpool em relação ao Galatasaray não é tanto assim.
O Galatasaray é um time de alto investimento, é um time que tem jogadores que estariam em grandes clubes europeus em outras circunstâncias, estiveram lá, talvez vão para lá ainda no futuro. Tem um ambiente muito hostil para os visitantes, né? É difícil jogar em Istambul contra o Galatasaray. Ter perdido por 1-0 eu acho absolutamente normal. A questão é que a Premier League termina a fase da Liga com 5 clubes entre os 8 primeiros colocados. E aí a narrativa acabou o futebol, né? Porque só a Premier League consegue jogar bola agora, né? Estão ganhando de todo mundo e vão continuar ganhando. E aí chega o mata-mata e nenhum deles ganha um jogo. E tudo bem, 5 dos 6 começaram fora de casa. O Newcastle, que jogou em casa, pegou o Barcelona, que é um dos melhores times do mundo. Como eu disse, só o resultado do City foi realmente surpreendente, do PSG, do Chelsea um pouquinho, os outros foram resultados normais, quando você olha para cada um dos confrontos, né? Mesmo o Arsenal, uma semana atrás, estava aos 60 minutos do segundo tempo empatando com o Mansfield Town, da terceira divisão. O Arsenal não é um time que ganha facilmente os seus jogos, embora ganhe a maioria deles. Então é natural que tenha ido para Leverkusen e conseguido só um empate. Foi um jogo bem difícil para o Arsenal. O Leverkusen foi muito bem, conseguiu fechar bem os espaços, conseguiu não ceder na bola parada, que é uma outra questão. E aí a gente, no espaço aí de 2, 3 meses, viu a narrativa pular de um para o outro, né? E aí, o que explica isso? Né? Qual que é por que a Premier League vai bem na fase da Liga e aí chega no mata-mata e não vai tão bem assim? E eu também acho, assim, é importante dizer que essa não é uma narrativa nova, né? Porque a Premier League é a liga mais rica da Europa e do mundo há bastante tempo, né? Acho que 15 anos, pelo menos. E os resultados não refletem a superioridade financeira. A superioridade financeira da Premier League é maior do que a supremacia esportiva da Premier League. A Premier League, basicamente, nunca dominou a Champions League como fez a Espanha, entre o primeiro título do Real Madrid lá com o Ancelotti e o último com o Zidane, em que, tipo, basicamente todas as finais tiveram um time espanhol e eles ganharam 5 títulos. A Premier League nunca fez isso. Teve uma outra final doméstica ali, o City e Chelsea, teve o Manchester United e Chelsea lá atrás, o Liverpool e Tottenham, mas nunca teve esse domínio sustentado que a Espanha teve. Os números da Premier League estão entre os melhores, aí em questão de finalista, semifinalista e tal, mas nunca nesse domínio. Então não é uma questão nova. É que eu acho que o desempenho na fase da Liga chamou a nossa atenção. E também vale dizer, é só a segunda fase da Liga da história. A gente não sabe ainda o que significa, né, terminar entre os 8 primeiros. Pode significar só, a gente até discutiu isso quando a fase da Liga terminou. Pode significar que você deu sorte no sorteio, né? O Sport, por exemplo, não pegou nenhum inglês na primeira fase. Então, conseguiu ficar entre os 8 primeiros. Será que foi só por isso? Não sei, chegou nas oitavas de final, e aí apanhou do Bodo Glimt. Então, tipo, tem ainda coisas que a gente tem que aprender sobre esse novo formato, né? Mas até tem elencos profundos o suficiente para lidar com as primeiras fases de classificação, para administrar as 8 rodadas da fase da Liga, junto com a primeira metade dos campeonatos nacionais. Porém, quando chega o mata-mata, eles estão mais desgastados pelo mesmo motivo, porque como tem muito dinheiro na Premier League, os clubes da parte de baixo da tabela são mais fortes. Da Itália, da Alemanha, etc, etc. E aí não é uma questão de, mas você está falando que o Vila Real é melhor que o Bournemouth? Não, eu estou falando que o Bournemouth talvez seja melhor do que o Almeria, do que o 12º colocado, 13º colocado, porque o Bournemouth contrata jogadores do Vila Real. Então, é meio que lógico que seja assim. Você concorda com essa tese? Eu acho que faz sentido, sim. É normal que você tenha um tipo de duelo muito diferente para esses times na Premier League, porque, como você citou, esses times, o Bournemouth da vida pode buscar um destaque do Ajax, por exemplo, com tranquilidade.
Isso, inclusive, acontece. A gente vê um destaque do Villarreal pode tranquilamente ir parar no Brighton. Não, então, isso, de fato... O técnico do Atlético Bilbao, que tem um patamar parecido com o do Villarreal, treina no Bournemouth. O ex-técnico, né? O Iraola. É verdade. Então, assim, esse é um fator a ser considerado. Eu acho que tinha, durante muito tempo, a narrativa, e que tinha algum peso, e tinha alguma aderência à realidade, que era do calendário inglês ser muito corrido e tudo mais. Acho que eles melhoraram uma parte disso, ainda é um calendário... Não é mais tão diferente, e as outras ligas pioraram também. Não é também mais tão diferente assim. Eu acho que o único calendário que realmente hoje se destaca em relação às grandes ligas é o alemão, porque tem menos times, né? E só tem uma Copa, e a Copa é mais enxuta, assim, né? Enfim. Mas, por exemplo, a Itália tem uma Copa que é uma farsa, né? A Copa da Itália é uma farsa, porque os times grandes entram nas oitavas de final jogando em casa, enfim, vira uma grande Supercopa, né? Então, isso meio que ajudou os times. Às vezes acontece uma zebra, mas meio que ajudou os times italianos também. Os ingleses não têm essa colher de chá. Mas hoje eu também acho que é muito menos influente esse argumento do que já foi um dia. E eu acho que essa temporada especificamente, né, bom, você acha que na temporada passada a gente até podia discutir, mas essa temporada especificamente, a Liga Inglesa se tornou mais física do que já era. Eu sempre digo que a mais violenta é a francesa. E eu digo violenta porque não é físico o problema na França. É uma liga física, sim, mas lá a questão é muito mais a violência. Os árbitros são lenientes com pancadaria. Não é que a Premier League não permita pancadaria, mas é diferente. Existe uma coisa meio de agarra-agarra que a Inglaterra permite e a França não. Mas em nível de pancada, às vezes a França permite mais. Então, eu sei que parece a mesma coisa, né? Que às vezes as pessoas falam da Liga 1 ser muito física, porque ela mas ela tem especificidades. E tanto que você já falou, e a gente já falou um pouco disso aqui também, esse rugby que os times jogam na área, só a Inglaterra permite, nenhum outro país permite esse tipo de coisa. E não é que quando acontece, a gente teve uma discussão umas semanas atrás, que um gol de quem que foi? Foi contra o Milan, foi o gol do Verona, eu acho, sobre o Milan em San Siro. E teve uma discussão enorme na Itália, porque ficou ele fez a falta em cima do defensor do Milan, que é um lance que talvez na Inglaterra fosse visto assim, como totalmente normal, segue o jogo. Na Itália ficou uma discussão imensa, porque esse gol foi validado. E eu até acho que era um lance discutível mesmo, mas então é um tipo de jogo, e esse é um exemplo, tá? Assim, o nível desse tipo de coisa na Inglaterra existe uma permissão maior. Mas além disso, especificamente, o jogo ficou um pouco diferente na Inglaterra. A gente viu a gente estava falando do Manchester City agora. O Manchester City precisou mudar o seu jeito de jogar. E o Guardiola falou há algumas semanas que assim, a gente pode sentar e reclamar e chorar, ou a gente se adapta. E eu prefiro me adaptar. Ele está se adaptando porque o jogo dele não estava funcionando, porque o tipo de jogo na Inglaterra mudou. E a gente pode discutir qualidade, se isso é bom ou ruim. Isso é uma outra questão. A questão é que isso tornou o jogo da Inglaterra mais diferente do que o jogo do continente. E isso cria um problema para os times ingleses na hora que vão para esse embate, porque acontece isso. Talvez o Guardiola tenha acostumado com esse tipo de embate, vai para um jogo desse e não percebe isso. O próprio Arsenal toma um gol ali de escanteio, que nem foi desse agarra-agarra, foi só um gol de escanteio. Mas tem uma dificuldade maior de se impor num time que já está tendo dificuldade de se impor até no futebol inglês. Então tem questões aí que eu acho que, como sempre, nem tanto ao mar nem tanto à terra, né, Bolsa? Nem é uma farsa a Premier League é evidentemente a liga mais forte, a mais rica, só que também não quer dizer que os ingleses
por terem dominado a Champions League, vão fazer né, vão dominar na primeira fase, vão passar por cima na segunda fase, porque, como você disse, nunca aconteceu dos ingleses fazerem o que o Brasil faz na América do Sul. Nunca aconteceu, nem perto disso. Não. Se falou disso em 2008, que você lembrou, né? Que Chelsea e Manchester United, quando se enfrentaram, ficou essa conversa. Agora a Premier League vai dominar. Acabou pros outros. Já teve vários. Isso foi 2008. 2008. Não aconteceu. É. A gente teve 2 finais aí depois disso entre ingleses. E são muito mais coincidência, digamos, pelos confrontos, porque nem eram os melhores ingleses, né? Se a gente pensar naquele momento e tal, o Tottenham não era o segundo melhor inglês. O Liverpool a gente até podia dizer que era, mas o Tottenham certamente não era. Mas, enfim, isso acontece. Sim. Então, não chegou perto disso. E acho que se nem a Espanha exerceu esse domínio como o Brasil exerce, né? Porque é uma coisa muito fora de normal aqui. Mas exerceu, talvez seja o único país que tenha dominado a liga de um jeito constante, né? Durante algum tempo. E é comparável mesmo. Eu acho que a superioridade financeira do Brasil com a da Premier League em relação ao resto da Europa é muito grande. Assim, é bem grande mesmo. A maneira como os clubes da Premier League conseguem. Basicamente, se a Premier League não coloca dinheiro no mercado, o mercado não roda hoje em dia. A gente viu isso no último mercado de janeiro, por exemplo. Os clubes ingleses seguraram um pouco, porque tá ali regras de sustentabilidade, blá blá blá, e foi um mercado de inverno assim mais pacato em muito, muito tempo. Se fazer uma correção aqui, é verdade, o Iraola não treinou o Atlético, treinou o Raio Vallecano, né, que ele é ex-jogador, um jogador histórico do Atlético. Ele com certeza treinaria o Atlético, eu treinaria, acho que ele teria... Talvez aconteça ainda, né? Talvez aconteça, acho que ele teria oportunidades nesse patamar na Espanha, mas tem razão, ele não treinou o Atlético. Um outro mensagem aqui, o Fernando Andrade, lembrando que não terminou o mata-mata ainda, é verdade, mas assim, a menos que algo extraordinário aconteça, eu só vejo 2 ingleses nas quartas de final. E também é bem capaz que nem os 2 cheguem lá. Né? O Arsenal, eu acho que eu dou 85, 90% de chance. O Liverpool, não sei. Pode ser que o Liverpool não consiga ganhar do Galatasaray. O Liverpool é uma tarefa difícil. Eu acho isso não é fácil, é uma tarefa difícil. Do jeito que o Liverpool está jogando e com o que o Galatasaray apresentou no futebol turco, no futebol europeu até agora, é possível que isso não aconteça. E aí, quando você coloca 6 nas oitavas de final e só passam 2, eu acho que torna relevante a discussão, retomar um pouco essa discussão, né? E ele também diz que ele acha o argumento cansaço besteira, mas assim, eu acho que não explica tudo, né? Nunca nada explica tudo. Mas eu acho que é verdade que os clubes ingleses têm mais dificuldades semana a semana, principalmente não só na qualidade dos adversários, mas no estilo de jogo, né? Pro bem e pro mal, a gente pode não gostar da correria da Premier League, mas é inegável que é uma liga mais física e de mais correria e de mais intensidade. Todo mundo que vai para a Premier League diz isso, né? Você pode achar que a espanhola é melhor, que a italiana é melhor, isso não tem problema nenhum. Mas na questão das características da Premier League, a Premier League é bastante exigente fisicamente. E acho que nessa... antes de ir para isso, mas acho que nas outras ligas... Gente, é verdade. Assim, o Bayern de Munique consegue fazer 4-0 no primeiro tempo e tocar a bola no segundo. Não consegue toda semana. Não vai ser sempre. Mas consegue fazer isso de vez em quando. A gente já viu o Barcelona fazer 3-0 no primeiro tempo e fica tocando bola. Consegue administrar, né? Mesmo que você não poupe jogadores, entra com o time reserva, você consegue, dentro de uma liga, ficar meio de boa, né? É raro ver isso na Premier League. Talvez o City do Guardiola no seu auge tenha conseguido. Mas, no geral, não é possível, né? E, assim, nessa temporada, o Real Madrid, que acabou de ganhar do City, não teve nenhuma possibilidade de poupar nada na liga. Tá tendo que lutar cada minuto no máximo, né? O PSG tem sofrido também na briga do título contra o Leeds. Então, de novo, não é que explica tudo, mas eu acho que tem um elemento disso. E eu acho que ele é mais acentuado, sim, nessa temporada, porque tá pior nesse sentido. Tá mais físico, tá mais desgastante, tá mais sacrificante fisicamente, né? A questão dos duelos individuais, da bola parada, correria o tempo inteiro, muita
muito físico, ali brigando na área. Acho que isso tá custando um pouquinho mais. É meio que toda a liga tá fazendo isso nesse momento, né? O Arsenal tá sendo o grande responsável, o grande vilão. Mas o Liverpool, de repente, começou a fazer, fez 9 gols seguidos de escanteio, de bola parada também. Todo mundo começou a fazer a mesma coisa, porque é isso, a liga se adapta ao que tá as tendências da liga. E eu já disse isso uma vez em relação ao Atlético de Madrid, que mas por que o Atlético de Madrid, com todo o dinheiro que tem, não consegue dominar os adversários, blá blá blá. Até tá fazendo isso hoje em dia, né? Um time bem mais ofensivo do que era antes com o Diego Simeone. Mas é porque não dá para você treinar o seu time para jogar de uma maneira contra Real Madrid e Barcelona, e aí de repente vai pegar o Almeria, e agora é completamente diferente. Esquece tudo que a gente fez, e agora vamos, né? Tem que ter um equilíbrio. E então, os clubes ingleses não podem passar 6 meses jogando desse jeito, e aí chegar no jogo europeu e falar, agora já vai voltar a temporada passada e vamos jogar bola no pé, controle de posse de bola, blá blá blá. Porque não é assim, né? Você não consegue só ligar, Não são máquinas, né? mudar a chavinha. Não são máquinas. Dá pra você, tipo, ir lá nas instruções da equipe, no Futebol Manager, e falar, tá, agora eu vou baixar o Nem no Futebol Manager dá pra fazer isso, né? Nem no Futebol Manager dá pra fazer isso. Então, acho que tem um elemento disso também. Mas eu acho também que é interessante, até no texto que eu escrevi que vai sair na newsletter, eu coloquei um argumento que nem é tão bom assim, que só tem 2 jogadores da Premier League no último top 10 da bola de ouro. Mas é verdade também que com todo o dinheiro da Premier League, os melhores jogadores do mundo não estão na Premier League, né? Não, eles até, a gente teve, eles raramente passam pela Premier League, né? Se você for pegar até os que dos últimos anos, a Premier League meio que os formou. A Premier League não os comprou, o que é curioso de você pensar. Se você pegar, sei lá, o De Bruyne, que ele veio do Wolfsburg, né? Ele não era top. O Salah não foi formado na Premier League para ser um dos melhores jogadores do mundo. O Harry Kane, também, um caso específico, porque ele é inglês. Mas Mbappé, Dembélé, Vinícius Júnior, e mesmo antes, né, a briga Messi e Cristiano Ronaldo foi toda travada na Espanha. Xavi, Iniesta, Modric, todos esses caras, o Modric saiu da Premier League. Mas é verdade que com todo o dinheiro que a Premier League tem, não estou dizendo que gasta sempre mal, mas gasta bem mal, muitas vezes, e lida com preços inflacionados, porque todo mundo sabe que a Premier League é rica. Mas também é verdade que se você pega qualquer lista, se você quiser fazer, não só da bola de ouro, faz a sua lista de 10 melhores jogadores do mundo, não vai ter uma predominância na Premier League, ou pelo menos não vai ser uma predominância proporcional à superioridade financeira da Premier League. Esse é um ponto, eu ia trazer até isso aqui. Primeiro, lembrar uma coisa que a gente falou durante anos, né, Bonsa? Enfrentar o Burnley era um desafio físico muito difícil durante muitos anos. O Burnley se segurava na Premier League naquele jeito. O Stoke era assim também, mais pra trás um pouco. Agora são 20 Stokes, né? São 20 Burnleys na Premier League. Porque era isso, era um que era assim, 2. Agora, uma liga... Claro que não é a mesma coisa, tem diferenças. O Arsenal não é o Burnley, mas o tipo de exigência física se tornou parecido. E essa coisa dos melhores do mundo eu achei bem interessante e curioso, porque eu não tinha pensado muito nisso, mas é verdade, a gente vive, e talvez tenha a ver com outra coisa que vira e mexe a gente fala por aqui, o poder de atratividade que times como Real Madrid e Barcelona exercem nos jogadores até hoje, independente do momento, é uma coisa muito espetacular, né? Se a gente pensar, o Rafinha brilhou pra caramba na Premier League, foi espetacular no Leeds, mas a temporada dele que a gente falou, pode ser melhor do mundo, foi no Barcelona. Não foi pelo... Tudo bem, no Leeds seria difícil, mas ele podia ter escolhido ir pro Chelsea, ele não foi pro Chelsea, porque ele quis ir pro Barcelona, e já era esse Barcelona em crise, esse Barcelona aí que ninguém sabe se consegue pagar o salário, né? Isso exerce um fascínio nos jogadores, né? Jogar por Barcelona e Real Madrid é uma coisa assim, que existia, por exemplo, isso, na época que eu era adolescente, existia isso na Itália. As pessoas, eu quero jogar no Milan, na Juventus, na Inter.
tinha isso na época que eu era adolescente, no Winning Eleven, as pessoas queriam pegar o Inter, Milan, Juventus, porque eram times super fortes e tal. Barcelona e Real Madrid também, na época já eram. Só que o Barcelona e o Real Madrid continuam assim. E esses, assim, e os outros times não, os ingleses não conseguiram ser o Barcelona e Real Madrid que o dinheiro permite que eles sejam, permitiria que eles fossem, que eles poderiam, pelo dinheiro, convencer o Mbappé a jogar lá. Os times ingleses podem pagar o Mbappé. Mas você vê que não é que ele não foi pra lá, ele não considerou a hipótese de ir pra Premier League. Ele nem pensou nisso. Sim. Não teve assim um rumor, quando surgia qualquer rumorzinho, assim, o Liverpool... Teve um rumorzinho do Liverpool. Um rumorzinho. Mas passou assim super longe. Super longe, assim, nunca passou uma coisa séria de... A gente nunca ouviu, o Liverpool fez proposta. Porque também tem isso, né? Os times só fazem proposta depois que eles consultam o jogador, né? Eles chegam no staff do jogador e perguntam, você tá afim de vir? Porque aí eu não perco o meu tempo, né? Enfim, não rolou. Quem é dos melhores do mundo hoje que joga na Premier League é o Haaland, mas que era uma situação que ele tava já no Dortmund, enfim, e ele, quando ele vai pro City, ele ainda não era um dos melhores do mundo, né? Como você falou, tem um pouco essa coisa de... A gente imaginava que ele poderia se tornar, né? Pelo fenômeno que ele foi desde adolescente, mas ele ainda não era, né? Se tornou no Manchester City. Então é curioso mesmo, porque teoricamente seria isso, né? Sei lá, Vinícius Júnior quer sair do Real Madrid, seria natural, se fosse só pela grana, o poder e o prestígio, porque a Premier League tem um prestígio. O Vinícius Júnior deveria considerar ir pra Premier League e tal, mas parece que assim, é uma opção que os caras não fazem naturalmente, né? Parece que é uma segunda opção. Se eu não posso ficar no Real Madrid ou sair do Ajax ou da Inter pra ir pro Barcelona, tá bom, aí pode ser que eu considere. E a coisa assim, o Barella, se você tiver uma proposta, se o Barella tem uma proposta do Barcelona e do Liverpool, talvez ele prefira ir pro Barcelona, porque o Barcelona tem isso, né? As pessoas querem jogar em Barcelona. Tem essa mística, tem times, tem jogadores que saem, né? O Hazard, o Coutinho, que estão em posições ótimas na Premier League já e que falam. E nunca mais voltaram, inclusive, né? Tem essa parte. Acho que tem a parte também. E nunca mais. E acho que tem a parte também do país também, né? Tipo, galera, eu não gosto muito de morar na Inglaterra, que eu entendo. E assim, sendo bem sincero, quando você os melhores jogadores do mundo mesmo, os melhores, é basicamente Barcelona e Real Madrid, né? E assim, às vezes eles estão no Bayern de Munique, que consegue fazer isso, né? Mas é basicamente, quando você fala, não estão na Inglaterra, mas também não estão em todo lugar, né? Eles estão basicamente Barcelona e Real Madrid. Mas é curioso que a Premier League não consiga convencê-los pelo dinheiro, até porque eles também ganham muito, né? A irem para a Liga, né? Eles pegam meio que assim, tipo, basicamente todo o segundo patamar tá lá, né? Mas o primeiro, talvez, no geral, aparece em outras ligas. Para terminar... E a gente ainda ouve, né, Bonsa? Especulação do Haaland, vira e mexe tem especulação. Haaland no Real Madrid, sim, no Barcelona. Como se assim, ele já tá num time que talvez tá no primeiro patamar da Inglaterra, com salário de... Teoricamente ele não teria para onde subir, sim, né? Em termos de esportivos. Mas existe esse fascínio, né? Mas a escada ainda é essa, né? A escada ainda é essa. Tipo, você pensa na trajetória, você Premier League, clube grande, aí você ir para Barcelona e Real Madrid, ou o próprio... Também que ele estava no Tottenham, né? Mas o próprio Kane falou, vou pro Bayern. O Mané chegou uma hora que virou e falou, que era uma experiência diferente. Foi pro Bayern. Será que ele achou que era um passo à frente? Talvez. Porque era também um clube de outra... Enfim. Para terminar a Champions League, acho que vale destacar, né, a vitória, mais uma incrível do Bodo Glimt, né, ganhando do Sporting por 3-0. Muito provavelmente chega nas quartas de final. E de novo, né, assim, mais do que a vitória, chama a atenção a qualidade dos gols, né, a qualidade das jogadas, o jeito como o Bodo Glimt joga contra um bom time, né, de novo, o Sporting ficou entre os 8 primeiros da fase da Liga, né, e já vem de uns 3, 4, 5 anos aí, em que é
um dos melhores times da Europa, né? Também sempre costuma ser de Portugal, mas tipo, tá num bom projeto, né? E foi colocado na roda pelo Bodo Glimt. E assim, você bateu essa tecla assim que ele chegou, né? Tipo, por que o Tottenham contratou o Tudor? E eu entendo que tá difícil lá, né? Mas fazer o que ele fez não dá também, né? Você tira um goleiro do nada, coloca ele em campo, ele claramente não tinha condições, né? Assim, tudo bem, eu sei que o Tudor não consegue ler a mente do goleiro, mas isso não vem do nada, né? Assim, o cara não tinha ritmo de jogo, não vinha jogando, coloca num ambiente, se encontra o Atlético de Madrid fora de casa, que é tipo basicamente um jogo de Libertadores, e o cara, né, sucumbe, e aí você basicamente vira e fala, putz, a culpa foi dele. Eu achei, assim, realmente muito estranho. Aparentemente tem coisas muito profundas realmente rolando no Tottenham, mas até, sinceramente, o que mais me surpreendeu aí foi porque foi, primeiro, o Tottenham não ter... assim, não acho que o Tottenham vai se classificar, mas assim, não tá completamente terminada, né? Tipo, 3 gols não é... Da maneira como começou o jogo, levando 4 gols em 22, o Tottenham até conseguiu voltar, né, ao jogo. E o Tudor não ter sido imediatamente demitido e falar, tipo, a gente acabou com esse daqui, vamos tentar o próximo. Eu não entendo, assim, eu concordo demais que, assim, duas coisas, a escalação, como você falou, você coloca um goleiro inexperiente, e assim, eu não acho o Vicário o melhor dos goleiros do mundo, mas ele é um goleiro, ele é um bom goleiro, ele não a gente tá falando, se os melhores do mundo nem vão pra Premier League, que dirá pro Tottenham. Mas o Vicário é um bom goleiro, enfim, não sei o que ele quis fazer tirando o Vicário do time, mas aí você coloca um goleiro desse, e aí eu acho mais covarde ainda tirar depois. Porque assim, no mínimo você espera até o intervalo pra não expor o cara desse jeito. Né, assim, eu acho covarde. Porque assim... Tirar imediatamente depois do terceiro gol... assim, tudo bem. Ah, mas ele falhou ridiculamente em 2 gols. Sim, mas aí assim, você não escolheu colocar o cara? Então assim, segura essa sua bronca. Pelo menos até o intervalo. Segura. Eu entendo se tirar no intervalo. Você chegar lá, tal, conversar com o cara e falar, olha, eu acho que eu não devia ter te colocado, eu te expus um pouco demais, vou te dar outra chance em outro jogo, mas hoje eu vou te tirar. Mas do jeito que ele fez ali, ficou uma coisa meio patética. Até porque o Mick Van de Ven, que é um dos melhores zagueiros do time, e foi um dos melhores da Premier League na temporada passada, entregou também. Entregou feio. Pateticamente, como se ele tivesse como se fosse um de nós jogando. E assim, ele não tirou o Mick Van de Ven, né? Então, assim, eu achei covarde. O Tudor é um técnico fraco, ele é conhecido por ser meio bombeiro e tal, mas, sinceramente, assim, já era para ter sido demitido antes desse jogo, né? Aliás, o The Athletic tinha feito um texto dizendo que se o Tottenham não considera a demissão, isso antes no jogo passado da Premier League, se o Tottenham não considera a demissão do Tudor, devia considerar. Isso não foi nem nesse fim de semana, foi no outro ainda, da Premier League, no jogo no meio da semana passada. Então, assim, o Tudor não tem condição, porque eu acho que mais do que o trabalho dele não ser bom, isso tem um monte de técnico que faz os trabalhos não tão bons, mas eu acho que o jeito que ele geriu essa crise foi desastroso. Porque ele é conhecido por tentar dar esse choque no elenco, porque ele é meio... não vou fazer uma comparação porque vai ser injusto de qualquer jeito, mas ele é conhecido por ser meio xerifão. É o cara que chuta a porta, xinga jogador, fala palavrão, grita, fala alto, discute na imprensa. Esse é o Tudor. Ele chama a atenção pra ele. Os caras costumam chamar que ele é o técnico que mira os holofotes nele pra escapar, deixar o grupo escapar, né, da crise. Mas ele tá fazendo o contrário, né? Ele não só não tá ajudando o time, ele tá expondo os caras. Ele na primeira coletiva dele, no jogo contra o Arsenal, ele falou que os jogadores eram... Assim, ele não falou exatamente com essas palavras, ele falou, nos falta inteligência. Ele chamou os jogadores de burros. No jogo seguinte, ele falou que o time tinha 3 problemas, a defesa, o meio-campo e o ataque. Assim, sinceramente, se eu sou jogador do cara, eu já tô cagando pra ele. Eu quero que ele, né, saia amanhã.
Porque o cara não só não resolveu o nosso problema taticamente, porque tem isso, o jogador, ele é resistente, mas se o técnico vai lá e fala pra ele, faz isso, isso e isso, e ele vai no jogo, puto, mas faz e dá certo, ele respeita o cara, que ele fala, eu não gosto desse cara, mas ele sabe o que ele tá falando. Aí o técnico é turrão, bate de frente, fala pra fazer uma coisa e dá tudo errado, ele fala, além de turrão, ele é burro. Então, assim, eu não... É um desses casos, assim, não tem, a gente nunca defende que precisa trocar de técnico toda hora, tal. A gente falou de Felipe Luiz, de Crespo aqui em outro programa. Mas esse é um caso, é o contrário, assim, é muito evidente. Quando é evidente pra gente que tá de fora que a gestão de grupo é ruim e que o trabalho de campo é ruim, assim, não tem muito o que fazer, você errou. É um pouco o caso do Ten Hag no Leverkusen. Os caras viram e falaram, putz, fizemos bobagem. E assumiram o erro, né? Depois eles falaram, não, a gente errou. A gente imaginou que era uma coisa, a gente viu o trabalho e erramos. Admitimos o erro, né? Eu acho que o Tottenham... Mas aí talvez esteja o problema, né, Bonsa? O Tottenham talvez não tenha quem olhe pra isso e fale, putz, precisa fazer isso. Eles não sabem. Eles não sabem. O Kinski tinha feito 12 jogos pelo Tottenham, 6 na Premier League, e 2 desses 6 foi no fim da temporada passada, quando não importava nada, né? O Tottenham não ia ser rebaixado, estava na final da Liga Europa, então não tinha nada em jogo. O último jogo dele tinha sido em outubro, contra o Newcastle por Copa, né? Copa da Liga, se eu não me engano. Então, assim, ele não estava preparado para ser jogado no Civitas Metropolitano contra o Atlético de Madrid. E me chama a atenção, viu? A autoestima do Tudor, né? Que onde Conte e Mourinho falharam, ele chegou e falou: é só falar duro. É só, sabe, colocar na mesa e cobrar os jogadores que vai dar tudo certo. Não foi isso que aconteceu, não é isso que tem acontecido. O Edson Santos Abreu pergunta aqui se os salários da PL são tão altos. Eles realmente não são, em relação aos jogadores que você está citando. Acho que esses três são uma exceção, né, Bonsa? Aí. Então, mas é deles que a gente tá falando, né? Não, assim, mas eu digo, o Haaland, por exemplo, recebe quase 30 milhões de euros por temporada. Que é o salário compatível, que é o que o Mbappé recebia no PSG. No Real Madrid talvez ele receba um pouco mais, hoje eu não sei quanto mas o Neymar recebia mais ou menos isso no PSG também. Então, assim, é possível. Não dá para os times da Premier League terem 3 desses, que nem o PSG. Mas dá sim. O que eu ia dizer é assim, parte a escolha, né? Acho que eles não dão porque não querem, mas porque parte da estratégia de fazer isso. Outra é que assim, eles não dão lá em cima, mas a média dos outros é bem maior, né? É verdade. Quando você pega, tipo, a média do lateral esquerdo reserva da Premier League e o lateral esquerdo reserva de La Liga, o lateral esquerdo da Premier League ganha muito mais, né? Porque é um mercado super inflacionado. E tem a questão fiscal, né? Assim, tem países em que são mais que as alíquotas são mais generosas. E a Inglaterra é um dos mais altos, né? É um dos mais altos. Então, se eu não me engano, tava em... para você dar o bruto... se eu não me engano, é 51% para a faixa mais alta, que é dos jogadores, desse nível de jogador, né? É 51% do salário bruto. É perto de 50%. Eles estavam brigando com isso. Mas significa que, na prática, é um regime fiscal duro. Na Espanha não é muito diferente e a Itália hoje também não está mais tão diferente, tá? Não é muito menos que isso hoje. Mas a Inglaterra ainda é o mais alto, assim, percentualmente, ainda é o imposto mais alto. Muito menos que a Turquia, por exemplo, que é um lugar onde eles dão incentivo fiscal muito forte dentro do futebol. Eles consideram... A Itália chegou a fazer isso um tempo, mas parou. É a coisa de... Aquele regime que alguns países criam para trazer talentos do exterior. Eles usam muito para contratar cientistas, esse tipo de coisa, né? Você tirar de universidade. Universidades, muitas vezes, os Estados Unidos faz isso, né? Financia pesquisas, sei lá, de um indiano e chama o cara para trabalhar na Universidade de Nova York com um salário super alto. Tem incentivo fiscal para esse cara pagar menos imposto, porque eles consideram que desenvolve tecnologia e tal. A Turquia faz isso com várias áreas, inclusive futebol. A Itália chegou a fazer isso por 4, 5 anos, mas acabou, porque a política lá tirou isso, e na Inglaterra não tem, na Espanha não tem, na Alemanha não tem.
para futebol, né? Tem para essas áreas de ciências, isso tem muito, mas não para futebol. Isso aí. Na Liga Europa, 2 vitórias do Porto, fora de casa contra o Stuttgart, e do Aston Villa fora de casa contra o Lille. O Bolonha empatou com a Roma, né? O confronto italiano nas oitavas de final, fora de em casa, né? A Roma empatou fora de casa, o jogo foi em Bolonha, e então a Roma agora pode só ganhar no Estádio Olímpico. O Panathinaikos ganhou do Betis e o Ferencváros ganhou do Braga, 2 resultados legais aí também, e o Genk ganhou do Freiburg, né, um time da Bundesliga. E o Midtjylland conseguiu vencer o Nottingham Forest, bicampeão europeu, no City Ground. E o Endrick, que foi de melhor jogador da França há, 8 jogos em branco, né, sem marcar, até parece que ele tem 19 anos, arrancou o empate para o Lyon, fora de casa contra o Celta de Vigo. Na Conference League, bastante equilíbrio, né, nenhum resultado muito amplo, tirando a goleada do AEK Atenas sobre o Celje. O Sigma Olomouc também. Só um minutinho aqui, Bonsa, peraí. Claro. Conseguiu arrancar um empate com o Mainz, jogando em casa. Então, agora o Mainz também só precisa ganhar na Alemanha para avançar à próxima fase. O resultado mais chamou a atenção foi esse Crystal Palace contra o AEK Larnaca, né? 0-0 no Selhurst Park. O Crystal Palace vai ter que buscar a classificação lá no Chipre. O AZ Alkmaar venceu o Sparta Praga por 2-1, o Strasbourg ganhou do Rijeka por 2-1, o Shakhtar Donetsk ganhou do Lech Poznan por 3-1 e o Rayo Vallecano do Samsunspor também por 3-1. E a grande leoa de Conference League, né, a Fiorentina, bateu o Macau por 2-1. Mandar uns abraços aqui para o Felipe Melo da Silva, também mandando boa tarde, amigos. O Getro Martins, lembrando que o De Bruyne só vai ganhar concursos de Miss, mas teve temporada de melhor do mundo, sim. Ele realmente teve. Sempre achei o jogador individualmente mais brilhante do time do Guardiola. Até fiquei surpreso com a escolha do Rafinha pelo Barcelona na época. Também ele lembra do que o Lobo estava falando em relação ao jogador brasileiro. Alguma coisa de Europa League e Conference League, Lobo? Podemos ir embora. Está no mudo. Não, pra quem tava aqui, chegou encomenda e, enfim, precisei pegar ali, porque acontece isso, né? Acontece. Mas não, eu fiquei... o Bolonha fez um jogo bom e empatou, né? Pro Bolonha foi uma pena, porque era uma chance. Mas acho que é isso aí. Acho que não teve grandes destaques, né? Nem na Liga Europa, nem na Conference. Quantas noites você passou em branco tentando zerar Crash Bandicoot, Lobo? Não foram muitas, não. Mas então, é um jogo difícil, sim. Mal, é isso? Não, é um jogo difícil. É que eu não me preocupava tanto em zerar Crash Bandicoot, assim. Demorou, eu abandonava o jogo e ia jogar outra coisa, depois voltava. Mas eu entendo que assim, se você se ficar fascinado, é difícil. Exato, ainda mais porque parece que ele estava fazendo isso depois de voltar da noite, né? Então, não sei como é que estava a coordenação motora dele, né? Talvez não tenha sido o momento mais eficiente para jogar videogame. E quem vai ganhar o GP da China? George Russell. Ele vai ganhar todos, então. A não ser que as equipes melhorem seus carros, a Mercedes está muito na frente. A Ferrari tem um carro bom, mas no mano a mano ainda não dá. Tem uma coisa que tem a ver com o que a gente estava falando agora do Oriente Médio, é que tem etapas no Oriente Médio que estavam previstas para abril e acho que não vão acontecer, né? Que era a Arábia Saudita e Catar. Então, imagino que... Aliás, Arábia Saudita e Bahrein, Catar é no fim do ano. E acho que eles não vão acontecer. E aí vai ter um intervalo maior. Então, talvez esse intervalo sirva para as equipes tentarem ajustar ali, buscar um pouco o que a Mercedes saiu na frente. Mas a Mercedes saiu bem na frente.
vai ter a corrida sprint e eles já estão com primeiro e segundo lugar. E o George Russell é um piloto muito bom. O Antonelli é bom, mas é muito jovem e tá em segundo com tranquilidade. Não era pra ser assim, né? Então é porque o carro é bom mesmo. No horário favorito do Felipe Lobo, às 4 da manhã, a corrida lá, Xangai? É Xangai, né? É. É Xangai. Lá em Xangai. O Lobo vai fazer uma live às 4 da manhã para acompanhar a corrida. Eu vou acordar às 8 da manhã para pegar meu café. Eu desligo as notificações do celular e acordo às 8 da manhã e assisto com tranquilidade. Perfeito. Muito obrigado ao Felipe Lobo, obrigado a todo mundo que acompanhou essa edição do podcast Meio Campo. Lembrando que se você quiser contribuir com o jornalismo independente, contribuir com o nosso projeto, nós temos um clube de membros no nosso canal de YouTube, que tem lá planos e benefícios, inclusive acesso à nossa newsletter exclusiva de terça-feira com o melhor do futebol ao redor do mundo. A gente escreve um texto, escreve algumas pílulas e manda para vocês de terça-feira, e na sexta-feira manda para o mundo inteiro, né, que tem acesso à internet. Nós vamos enviar a edição de hoje daqui a pouco. Você pode assinar a newsletter exclusiva direto no Substack ou por meio do nosso canal de YouTube a partir do plano centenário. E se você não puder contribuir financeiramente, você pode contribuir espalhando a palavra, contando para os seus amigos, dizendo, vai lá, assiste o Meio Campo, ouve o Meio Campo, lê o Meio Campo. Isso também ajuda bastante. Muito obrigado e até segunda-feira.